A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Eu quero comentar um pouco sobre o ateísmo, o ateu. Mas o que é o ateu? O que é uma pessoa ateu, irmão Fabiano? O ateu é uma pessoa que não crê na existência de Deus. O ateu é uma pessoa que crê que tudo, o mundo, o universo, surgiu por acaso, de uma explosão. Ou a teoria mais famosa que é usada, o Big Bang. Mas lembrando que Deus, ele se manifesta, Deus prova a sua existência de duas maneiras: através da sua palavra e através da natureza criada, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto parece com os dias de hoje? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu me tornei um crente em Jesus Cristo há 8 anos atrás. Aleluia! Uma das provas da existência de Deus é que muito tempo atrás, muitos anos atrás, depois de Cristo, alguns homens se reuniram e começaram a dizer que a Terra era dessa forma, ou que a Terra era daquela forma, que a Terra era chata, era oval, era quadrada. Aí um homem chamado Galileu chegou à conclusão, através dos seus estudos e pesquisas, que a Terra é redonda. Mas só que se essas pessoas tivessem ido pela palavra de Deus, tivessem lido a palavra de Deus, como diz lá no livro de Isaías capítulo 40, versículo 22, Isaías viveu muitos anos antes de Cristo. Isaías já tinha dito que a terra é redonda. Então olha só, então aí uma prova da existência de Deus, que Deus criou o universo, a terra, o homem, os animais e tudo o que existe. Então se os homens tivessem lido a palavra de Deus e tivessem acreditado nela, eles não teriam perdido tempo, não teriam perdido assim, não teriam tido transtorno, ou quem sabe gastos para descobrir se a Terra era dessa forma ou daquela forma. Outra prova da existência de Deus é Jó capítulo 26, versículo 7, que diz que Deus é quem faz pairar a terra sobre o nada. Então isso já é comprovado pelos cientistas, que a Terra ela fica suspensa no espaço. Ela fica parada, a não ser o movimento que ela faz ao redor do Sol. Mas ela não sai daquele local, ela fica ali e não fica vagando pelo espaço. Então, mais uma prova de tantas outras que eu podia citar, que Deus existe e que Deus criou tudo o que os teus olhos veem. E que vida não pode surgir sem vida. Nada surgiu por acaso. Houve um Criador por trás disso tudo. Aliás, muitos cientistas hoje já comentam, já falaram também, através das pesquisas, dos estudos, que tem que ter alguém, um arquiteto inteligente, poderoso, que criou o universo, a Terra. Que isso não surgiu por acaso, nada surgiu por acaso, que tem que ter um Criador. E aliás, muitos cientistas se tornaram um crente em Jesus Cristo. Aleluia! Lembrando que Deus, ele deixou livre arbítrio para você crer nele e na sua palavra. A decisão é sua. Eu escolhi acreditar em Deus. E o ateísmo, infelizmente, é uma crença que está crescendo muito em nossos últimos dias. E isso é um perigo para a nossa fé, a fé cristã,
a nossa fé bíblica. Olha só, ali a partir de Gênesis capítulo 6, quando Deus anunciou o dilúvio ao Noé, também através da arqueologia, de estudos, pesquisas, foi provado que o dilúvio ele alterou a geografia do planeta. Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Só não quer acreditar na Bíblia quem realmente não quer. Quem realmente endurece o coração, resiste à voz do Espírito Santo, como diz Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Um famoso ateu, eu não lembro o nome agora, mas ele ficou assim, uma pessoa muito famosa no mundo, só que ele era ateu. E o dia que ele resolveu ler a Bíblia, e principalmente quando ele leu os 4 evangelhos, ele caiu de joelhos e disse: Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 20, versículo 29, Jesus disse assim, para Tomé: felizes são aqueles que não veem e creem. Então, bem-aventurado é você que não vê Deus, mas você sente Ele, você crê Ele, você não vê, mas crê. Você é uma pessoa aventurada, feliz por isso. É que nem o vento. Nós não podemos ver o vento, mas podemos senti-lo. Nós não podemos ver a dor, mas podemos senti-la. E assim é com Deus. Aqueles que são realmente de Deus, eles não podem ver em Deus da forma como Ele é, de uma forma física, mas eles podem sentir Deus através da sua presença. Aleluia. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que não crer em Deus é pecado. E todo mundo sabe que o pecado separa o homem de Deus, segundo Isaías capítulo 59, versículo 2. Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isto parece com os dias de hoje? Quantas pessoas hoje não creem em Deus? Quantas pessoas hoje deixaram de crer em Deus? E aqui Jesus falou: na sua volta, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, Paulo disse que a fé não é de todos. Então olha só, é a Bíblia se cumprindo. Por que existe o ateísmo? Por que os ateus estão aí? Porque é algo que a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás, que a fé não é de todos. Então glorifique a Deus por você ser uma pessoa de fé. Glorifique a Deus, agradeça a Deus pela fé fazer parte da sua vida. Porque o homem sem fé não é nada. Eu vou ler Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então olha só, o autor de Hebreus nos alertou que através da incredulidade, essa pessoa ela se afasta do Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. O Salmos 14, verso 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, é a Bíblia se cumprindo. Mais uma vez, através deste versículo de Salmos que eu acabei de ler. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem em Deus. Então olha só, até o próprio diabo, ele é crente em Deus. Só que o diabo, ele não vive a vontade de Deus. Ele não faz a vontade de Deus. Pelo contrário, o diabo, ele desagrada a Deus através das suas más obras. Lembrando que, por mais que você é uma pessoa de fé, que você acredita em Deus, mas se você não viver a vontade de Deus revelada em sua palavra, a Bíblia Sagrada,
você não será aceito por Deus. Você será reprovado por Deus. Então entenda que você acreditar em Deus e Jesus, mas sem a santificação, sem você ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa que ama, que perdoa, uma pessoa que se afasta e abandona todo tipo de pecado, você será aceita por Deus, desde que você seja como Jó, no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia! Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Deus falou, haja luz, e a luz se formou. E também, que aqui diz que Deus, ele vive num mundo invisível. Deus é invisível. E é por isso que o homem não pode vê-lo. E segundo a palavra de Deus, Deus habita no terceiro céu. O nosso primeiro céu é o céu aqui, o atmosférico. O segundo céu é o universo. E o terceiro céu, ele está acima do universo, que o homem não consegue ver. E nunca vai conseguir ver, porque é um mundo invisível, espiritual. A morada de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 6. O próprio Jesus se admirou com a incredulidade do povo. Quando Jesus fazia milagres, pregava a palavra de Deus, já nos tempos de Jesus, pessoas não acreditavam em Jesus. Não acreditavam nas palavras de Jesus. Não acreditavam quando Jesus dizia ser o Filho de Deus. E quando Jesus realizava milagres, alguns acusavam Jesus que ele fazia milagres através de Beelzebu. Então olha só, a incredulidade já é desde lá dos tempos de Noé. Quando Noé pregava para o povo se converter, abandonar os pecados, se arrepender, que o dilúvio estava vindo. E o povo não deu ouvidos à voz de Noé. E isto também é nos dias de hoje. Quando falamos da volta de Jesus, anunciamos que Jesus está vindo, que Jesus já está às portas, que o dilúvio está chegando. Muitas pessoas nos desprezam, nos ignoram, nos chamam de louco. Mas só que o dilúvio vai vir. E vai acontecer com essas pessoas o que aconteceu com aquelas pessoas no tempo de Noé. Somente vai entrar na arca e serem salvos por Deus aqueles que acreditaram em Deus. Marcos capítulo 9, versículo 24, Jesus disse: peça ajuda ao Senhor com a tua incredulidade. Então você que é ateu, você que é ateia, e quer crer em Deus, mas muitas vezes não está conseguindo crer, aqui Jesus disse, peça a Deus ajuda pela tua incredulidade. Peça que Deus te ajude a ter fé. Você que está desviado, que um dia foi um crente em Jesus Cristo e hoje não crê mais, também faça a mesma coisa. Peça ajuda a Deus pela tua fé. Peça que Deus ajude a tua fé voltar a fazer parte da tua vida. Amém? Uma coisa muito séria. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os incrédulos, os ateus, os que não acreditam em Deus, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque o homem só é aceito por Deus a partir da hora que ele crê em Jesus Cristo. E se uma pessoa que não crê em Deus, não tem como os seus pecados serem perdoados através de Jesus Cristo. E por causa disso ela está condenada à condenação eterna, ao lago de fogo. Segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Foi por isso que Jesus veio à terra, para nos salvar dos nossos pecados, segundo Mateus capítulo 1, versículo 21. Por isso que o homem precisa acreditar em Deus. E ai daquele homem que morrer sem crer em Deus.
porque o seu destino será terrível. Como diz sempre o meu querido irmãozinho Fabiano Gustavo Buzetto, o futuro médico, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Como o irmão sempre diz, você pode até viver sem Jesus, mas morrer com Ele não será nada bom. Mas por que devo crer em Deus, irmão Fabiano? João capítulo 3, versículo 15. O porquê você deve crer em Deus, como eu acabei de falar, para você ser salvo, para os seus pecados serem perdoados por Deus e para você ganhar a vida eterna. Perigo de ser um ateu. Olha só. O ateu, ele não tem temor pelo Senhor. E se ele não tem temor pelo Senhor, ele é lógico que ele não vai viver uma vida que agrade a Deus. Ele vai viver uma vida errada. Ele vai ser uma pessoa que vai morrer em seus pecados. E por não temer a Deus, muitas vezes, ele vai estar sempre cometendo práticas pecaminosas que desagradam não só ao Senhor, mas às pessoas ao seu redor. Porque a pessoa que realmente teme a Deus, ela procura agradar a Deus em tudo. Outro perigo de você ser um ateu é segundo Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem não crer será condenado. Então o perigo de você ser ateu, ou continuar sendo ateu, ou ser ainda um ateu, é porque você estará condenado à perdição eterna, banido para longe da presença de Deus e da glória do seu poder. Alguns motivos que fazem com que uma pessoa deixe de crer em Deus. Aqui eu vou explicar alguns motivos que alguns motivos que algumas pessoas alegam, uma desculpa que elas dão para não crer em Deus. Esses motivos tanto é para aqueles que não creem em Deus, nunca creram, mas também é para aqueles que um dia creram e hoje não creem mais, ou têm dúvida da existência de Deus. Um dos motivos da pessoa não crer em Deus, ou deixar de acreditar em Deus, é falsas profecias. É quando aquela pessoa que se diz profeta ou profetiza de Deus fala algo a respeito de tal pessoa que vai acontecer isso ou aquilo, seja coisa boa ou ruim, e não acontece. Aí essa pessoa acaba se decepcionando e acaba abandonando a sua fé. Outro motivo, perseguição. Uma pessoa que não crê em Deus, ela pensa que se Deus existe, não podia pessoas hoje estarem morrendo por causa da sua fé, estarem sendo perseguidas por causa da sua fé. E assim também pensa aqueles que também deixaram de crer em Deus. Mas entendo que o próprio Jesus foi perseguido, o apóstolo Paulo, Estevão foi o primeiro mártir, Atos capítulo 7. Então, a perseguição faz parte da vida cristã. Jesus falou, se me perseguem a mim, perseguirão vocês também. Então, outro motivo que faz a pessoa não acreditar em Deus ou deixar de acreditar em Deus são as dificuldades, as adversidades. Vivemos em tempos difíceis, trabalhosos. As pessoas andam cansadas, desanimadas, excesso de trabalho, a carga horária, cobranças, estresse, reclamação da parte de clientes e de supervisores, patrões, sobre a vida daquele funcionário. Então, através da dificuldade também muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus, não. Entenda que este mundo, quem é o príncipe deste mundo é Satanás, como disse Jesus. E o mundo jaz no maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, no momento, quem é o dono, quem está governando este mundo é Satanás. E você quer esperar o quê? Que esse mundo seja um mar de rosas? Não. Mar de rosas mesmo vai ser só quando Jesus Cristo voltar. E será daqui a pouco. Aliás, esta noite eu tive mais um sonho com o meu Senhor Jesus Cristo. Como eu já comentei outras vezes, desde que eu me converti há 8 anos atrás,
Eu sempre volta e meia estou sonhando com as coisas concernentes ao reino dos céus, mas principalmente com o Mestre Jesus Cristo. Aleluia! Outro motivo que faz a pessoa deixar de crer em Deus é quando ela ora e pede algo para Deus e isso não acontece. Só que 1 João capítulo 5, versículo 14 diz que Deus atende as nossas orações segundo a vontade dele. Eu já comentei isso num vídeo anterior com o título assim, Deus nos ouve. Outro motivo, a morte de um ente querido. Muitas pessoas deixaram de crer em Deus porque não aceitaram a morte de uma pessoa que ela tanto amava, seja um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Não. Cadê a perseverança? Eu acho assim, a pessoa que abandona Deus, que abandona a sua fé, seja qual o motivo que for, que veio sobre a sua vida, a adversidade, o mal, para mim essa pessoa não era verdadeiramente uma cristã. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe que nenhum de nós está assim livre de acontecer, de vier um mal sobre as nossas vidas, seja a morte, uma doença, uma perseguição, um desemprego. Nenhum motivo para aquele que realmente é de Deus. Não vai ser fácil, claro, ele vai se entristecer, vai desanimar. Mas o importante é que ele não vai abandonar a sua fé. Ele vai ser como Jó. Quem conhece a história de Jó sabe o que aconteceu. Tudo o que aconteceu na vida de Jó, mesmo assim, ele não abandonou a sua fé. E que eu e você sejamos como Jó. Amém? Outro motivo que faz com que a pessoa deixe de acreditar em Deus, ou não acredita em Deus, é uma traição ou um divórcio. Eu já ouvi casos de algumas pessoas que eram crentes em Jesus Cristo, e esse cônjuge foi traído pelo seu esposo ou pela sua esposa, ocasionando o divórcio, a separação dos dois. Aí essa pessoa desanimou, ao ponto de deixar de acreditar em Deus, de buscar a Deus. Isso é um erro. Muitas vezes Deus pode estar te provando. Não é que Deus causou este mal na tua vida, não. Deus está fora disso. É o próprio homem que causa males sobre as suas vidas, por causa da nossa carne. Nós temos o livre arbítrio para fazermos o bem ou o mal, para fazermos a vontade de Deus ou não. Outro motivo, uma enfermidade também faz com que muitas pessoas deixem de acreditar em Deus. Porque eu pregava, porque eu falava de Deus, eu lia a Bíblia, eu louvava, eu cantava, e agora estou enfermo, estou com uma doença grave. Cadê o meu Deus? Não acredito mais em Deus, porque isso não podia acontecer comigo. Como eu já falei, lembre de Jó. Eu vou fazer um vídeo sobre cura, e vocês vão entender melhor sobre esse assunto. Outro motivo também que deixa... Aliás, sobre enfermidade ali, muitas pessoas deixam de crer em Deus também, não deixam de ser ateu, porque eles pensam assim, como é que pode a quantidade de pessoas evangélicas que creem em Deus, que estão adoecendo, que estão doentes. Olha só, eu aqui não acredito em Deus, e eu tenho meu parente, eu tenho meu irmão, meu pai, meu filho, o meu vizinho, meu colega de trabalho que é crente em Jesus Cristo, e está lá em casa enfermo, está no hospital neste momento de se consultar. Então esse também é um dos motivos que deixa a pessoa deixar de acreditar em Deus. Só que isto é um erro. Outro motivo que faz com que a pessoa deixe de acreditar em Deus é a pedição de dinheiro da parte de muitos líderes religiosos. Esses cães gulosos que tem por aí fora, que a Bíblia fala, pastores ou líderes gulosos, insaciáveis por dinheiro. Quando eles agem assim, muitas pessoas também, eles impedem as pessoas de irem até Deus. Jesus disse, esses tais não entram no céu e também impedem aqueles que querem entrar. Então cuidado, você, cão guloso.
que tem amor ao dinheiro, que está mais preocupado com o dinheiro do que com as almas. Cuidado, por você ser uma pessoa assim, uma pessoa que fica pedindo dinheiro a todo momento na sua igreja, através de envelope, de dízimos e ofertas e outras formas. Cuidado que através dessa prática, além de que o dízimo não é bíblico no Novo Testamento e as ofertas, na verdade, são coletas e são destinadas aos pobres, e envelope, então, é uma heresia, nem se fala. Campanha para arrecadar dinheiro, cuidado, através dessa prática enganosa, muitas pessoas deixaram de serem salvos, deixaram de buscar a salvação, de crer na verdade. Cuidado. Outro motivo também de pessoas que deixam de acreditar em Deus, ou que não querem acreditar em Deus, é o mau testemunho da parte de um cristão. Só que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, a Bíblia já dizia que nos últimos dias as pessoas que se dizem cristãs, que creem em Deus, agiriam de forma errada, dariam um péssimo testemunho, seriam motivos de escândalo. Então, por esse motivo também pessoas deixam de acreditar em Deus, ou pessoas deixaram de acreditar em Deus. Elas pensam assim: como é que pode o meu vizinho, o meu filho, o meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho, da faculdade, enfim, é um crente em Jesus Cristo, mas ele é uma pessoa que ele compra e não paga, ele pega emprestado, não devolve, ele fala palavrão, ele toma cerveja, ele vai no bailinho, ele vai na danceteria. Ele é uma pessoa que ninguém gosta dele, ou poucas pessoas gostam dele, ninguém quer ele por perto, sabe? É nesse sentido. E também dizem assim: ah, o meu marido ele é cristão, o meu filho é cristão, minha mulher é cristã, mas ele não me trata bem, ou ele não trata bem a minha filha, não trata bem o meu filho, ele não trata bem o seu enteado, a sua enteada, ou ela não trata bem o seu padrasto, a sua madrasta, ou ele não trata bem a sua mãe, ou a sua mãe não trata bem o seu filho. Então, esse é um outro motivo que faz muitas pessoas deixarem de crer em Deus e não acreditar em Deus. Outro motivo também do ateísmo, que não acreditam em Deus, é porque muitos não leram a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, lembrando que a fé na vida de muitas pessoas veio através da leitura da Bíblia Sagrada. E muitos ateus não têm fé em Deus porque nunca leram a Bíblia Sagrada. Aliás, também já sei de casos que pessoas viraram ateus porque leram a Bíblia. Só que eu entendo muito bem o que aconteceu na vida delas, só que elas estão erradas. Pessoas que geralmente que viraram ateu porque leram a Bíblia. Mas eu pude entender o porquê desse pensamento delas e o que aconteceu na vida delas. E é lamentável isso. Outro motivo que impede as pessoas de acreditar em Deus e deixaram a sua fé é a violência desenfreada em toda parte. Pessoas assistem através de filmes, novela, principalmente na televisão, os jornais, que é a realidade. A violência, sabemos que ela está a todo momento, cresce a cada dia mais. Então algumas pessoas dizem assim: olha só, isso aí, pedofilia, estupro, assassinato, roubo, assalto. É homicídio e mais homicídio, um atrás do outro, é suicídio, a maldade reina nesse mundo. Cadê Deus? Deus não existe. Como é que Deus pode estar lá em cima, olhando para tudo isso e não fazer nada? Ah, eu não vou acreditar em Deus, Deus não existe. Só que eu sempre digo assim: espera mais um pouco para te ver. Só mais um pouco. Porque a Bíblia diz que em Atos 17, versículo 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluia! E o Salmos 82, verso 8 diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Aleluia! Então quero dizer para você,
diante desses motivos que eu li, alguns motivos que eu citei, não deixe de acreditar em Deus. Você que não acredita em Deus, passe a acreditar em Deus hoje mesmo. Você que um dia foi crente em Deus e hoje não acredita mais em Deus, volte a acreditar em Deus antes que seja tarde demais para você. Então, esses motivos que eu acabei de ler, alguns motivos, não podem impedir você de acreditar em Deus. Não pode impedir você de voltar a acreditar em Deus. Amém? E que eu e você sejamos como Jó, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu creio em Deus. E você? Deus te abençoe.